Se você quer arrasar na divulgação do seu evento de carnaval ou simplesmente postar algo estiloso nas redes sociais, eu preparei para você um tutorial que é imperdível e eu vou te ensinar o passo a passo para criar um design profissional e cheio de energia com aquele toque criativo. Então vamos para o vídeo. Primeiro, nós vamos iniciar abrindo o nosso arquivo, onde nós vamos colocar a largura de 1080 e a altura de 1350 e a resolução de 150. Após criarmos o nosso arquivo, vamos criar uma nova camada de preenchimento e na opção cor sólida nós vamos colocar esta referência, que é esta cor lilás. Vamos dar OK. E agora nós vamos importar os nossos elementos. Aqui eu peguei alguns rabiscos que eu baixei em algumas plataformas de estoque de imagem, e também eu criei essa imagem num programa de inteligência artificial, só mesmo para poder fazer esse modelo. Mas você pode pegar a foto da atração da sua festa ou outro elemento que remeta ao carnaval, fica ao seu critério. Então nós vamos primeiro importar o nosso modelo, diminuir ele no tamanho, deixar ele centralizado. Depois nós vamos reposicioná-lo de uma maneira correta. E agora nós vamos importar os vetores que nós iremos colocar no fundo para compor o cenário do nosso arquivo. Eu tenho esses rabiscos bem alegres com várias formas. Nós vamos colocar no fundo, nós vamos colar ele como camada de forma, clicar em OK, e aqui nós vamos diminuir o tamanho. Pode ver que ele veio com a mesma cor que está no fundo, e vamos configurar. No modo de blend das camadas, vamos modificar para sobrepor, que aí ele vai ficar esse efeito atrás. Então é o que nós queremos mesmo para nossa imagem. No Illustrator eu criei este triângulo. Como eu fiz para criar o triângulo? Eu selecionei, fiz um desenho do triângulo e deixei na cor amarela, esse contorno amarelo. Selecionei ele e mudei a forma da linha para este pincel. E aí a gente pode ver que ele vai fazer um pincel diferenciado, um contorno diferenciado. Eu acrescento essa cor também ao fundo, a preenchimento. Posso aumentar essa borda para também aumentar o efeito que nós queremos no triângulo. E aí você vem em objeto, expandir a aparência. Depois podemos importar ele para o Photoshop. Vamos pegar o anterior que eu havia feito, colar, e aí ele veio com a cor também roxo. Vamos diminuir um pouquinho mais e vamos modificar para uma cor amarela para fazer um contraste, para um pouquinho mais escuro, e jogar para o fundo. Vamos duplicar essa forma e a de baixo nós vamos aplicar uma cor azul. Vamos aumentar um pouco para ficar fazendo este contorno, como se tivesse um contorno atrás. Deixa eu modificar para uma tonalidade mais escura e clicar em OK. Após isso, nós vamos novamente nos nossos arquivos, vamos importar este outro elemento, diminuir o tamanho, a proporção e girar ele para que ele possa ficar vertical. Vamos dar Enter e vamos copiar a mesma cor que está na camada e aplicar a máscara de camada. Após isso, vamos mudar para divisão e aí nós diminuímos um pouco a opacidade para que fique apenas poucos detalhes.
Vamos fazer da mesma forma na camada abaixo, aplicando a máscara de camada e modificando a cor para a mesma cor do nosso fundo. E pronto. Aplicamos uma pequena textura para dar uma diferenciada e deixar um visual mais no estilo do carnaval. Após criarmos o nosso fundo, selecionar todos, Ctrl G. Eu vou duplicar somente esse preenchimento de fundo, segurando o Alt e arrastando para cima, e vou jogar em cima de todas as camadas e selecionar a máscara de camada e aplicar um degradê só para a gente criar esse efeito aqui, para ficar por cima e eu também tirar um pouco da textura que nós temos no fundo. Após isso, nós vamos fazer alguns pequenos efeitos no nosso modelo, no cantor que nós estamos utilizando aqui. Vou aumentar ele um pouquinho mais, descer um pouco, e aí eu vou fazer um efeito de sombra e de luz. Vamos dar alguns realces nas sombras e na luz, até mesmo para tornar o modelo mais parecido com o fundo. Mas também nós vamos aplicar um preenchimento com equilíbrio de cores, só para configurar ele e deixar ele mais parecido com a tonalidade do nosso fundo, no nosso ambiente. Então vou mexer nos parâmetros aqui, procurando dar uma melhorada. E pronto, nós temos o nosso modelo mais próximo do ambiente. Após isso, nós vamos na camada preenchimento, uma nova camada de preenchimento, curvas, e nós vamos aplicar uma luz, onde a gente vai modificar um pouquinho para que não fique tão forte, e vamos aplicar no RGB o vermelho, colocar uma cor mais quente e vamos modificar o nome para luz. Selecionando a camada de máscara, vamos apertar Ctrl I e ele vai inverter. Depois nós vamos recuperar esses pontos de luz. Vamos criar novamente uma curva e agora nós vamos fazer as sombras. Vamos deixar alguns locais mais escuros. Já tem bastante sombra, mas a gente vai dar uma acrescentada a mais. Então vamos em Ctrl I e vamos mudar para sombra. Ok, agora nós vamos aplicar os nossos efeitos de sombra. Com a ferramenta pincel, nós selecionamos o pincel principal, o padrão que tem, que é esse primeiro redondo macio. E vamos agora aplicar no nosso modelo, acrescentando mais pouco mais de sombra em alguns locais, deixando mais volume no elemento principal, que é o modelo, seria a atração principal do evento. E aí você pode acrescentar isso a algum efeito, ou numa modelo, uma passista da escola de samba, ou de algum cantor, ou até mesmo outro tipo de apresentação que vai ter no evento da qual você foi contratado para fazer a sua arte, ou até mesmo do local onde você trabalha, ou algo parecido. Bem, nós aplicamos agora um pouco mais de sombras. Agora eu vou dar um som desfoque com a ferramenta borrar em alguns pontos. E agora nós vamos aplicar a luz. Na luz eu vou criar mais nas bordas do nosso modelo, diminuir um pouco mais a opacidade para dar esse efeito de luz. Agora aqui, acrescentando um pouco nessa informação, tem muitas pessoas que forçam
deixam tipo dessa forma. Não fica legal, fica um efeito muito forte. Então a gente pode diminuir essa opacidade e ir acrescentando aos poucos para que fique mais agradável. O ponto de luz ele fica legal em algumas artes, mas também se for em excesso fica um pouco estranho e às vezes as pessoas acabam exagerando. Não estou aqui discordando de quem faz alguns visuais assim, às vezes é a preferência também do cliente, mas eu acho que fica um pouco mais agradável você acrescentar pouca informação. Ok, após isso, nós vamos aplicar alguns pontos de luzes. E aqui entra novamente a questão do cuidado. Tem muitas pessoas que utilizam dessa forma. Novamente, não que seja errado, não existe uma forma certa ou errada de se fazer, mas uma forma que fica um pouco mais agradável, né? Então, tem pessoas que usam dessa forma, pegam um ponto de luz, deixa bem forte, muda a sobreposição, uma sobreposição assim, e cria um ponto de luz às vezes onde não existe, onde não fica agradável. Deixa eu bloquear essa camada para não ficar mexendo toda vez. Então fica um ponto de luz assim. Sinceramente, para mim fica muito estranho. Então o que a gente pode fazer? Deixar essa camada mais suave, mudar para divisão, sobrepor, dependendo do estilo, vamos mudar para divisão e acrescentar esse ponto de luz bem suave, deixando o modelo pegar um pouco desse vazamento de luz. A gente pode mudar para outra cor para ver se fica mais agradável. Vamos deixar em divisão mesmo. E aí nós vamos aplicar sempre essa cor dessa luz de acordo com o fundo, para ficar também bem harmônico. Então vamos na nova camada, selecionar a cor do fundo e aplicar novamente aqui e vamos para divisão. Aumenta um pouco mais, muda a opacidade, pronto, e podemos acrescentar mais aqui também, como se tivesse uma luz vindo desse ponto, dessa mediação. E você pode procurar a forma onde você acha melhor. Depois disso, nós vamos aplicar mais alguns elementos para compor mais o cenário da nossa arte. E para isso, nós vamos usar a ferramenta pincel. E aqui você pode escolher um pincel que seja agradável a você. Eu vou escolher este pincel aqui. Então eu vou escolher este pincel aqui. Nós vamos criar uma nova camada e selecionar cor amarelo e fazer um contornozinho só suave aqui no canto. Criar um semicírculo, aumentar mais aqui. Tiramos a nossa imagem novamente, segurando o R e o Shift. Vamos duplicar essa camada, inverter, virar horizontalmente, deixar aqui na lateral, só mesmo para compor um pouquinho mais o cenário. Vamos jogar um pouquinho abaixo, que ele vai fazer esse efeito, ó. Uma cor mais laranja na parte inferior da layer. E vamos acrescentar agora também aqui na frente, onde nós vamos colocar algumas informações. Vamos aumentar o tamanho. E pronto. Nós temos como se fosse um banner. E vamos fazer na camada abaixo também. Camada de baixo, vamos selecionar o azul, aumentar um pouquinho para ultrapassar essa camada, fazer um efeito
legal. Vamos diminuir um pouquinho mais. Não precisa ficar tão largo assim. Pronto. Vamos aumentar os dois. A informação fica legal. E agora nós vamos para os textos. Ah, mais um detalhe. Aqui embaixo eu vou colocar também um texto. Isso aqui são só para a gente poder colocar o texto e não ficar sobrepondo e no vazio. Vamos novamente na camada e vamos fazer uma camada aqui embaixo para colocar uma informaçãozinha a mais. E ok. No texto, nós vamos utilizar a seguinte fonte. Essa fonte aqui. E o nome do nosso evento é Carna Vibes. Vamos digitar Carna. Duplicar. E vamos modificar aqui embaixo para Vibes. Pronto. Carna Vibes. Vamos centralizar o texto. E o Carna, vamos aumentar um pouquinho o Vibes. E o Carna nós vamos deixar pequeno mesmo e só inclinar um pouco. No Vibes nós vamos selecionar a cor lilás, bem forte, quase um rosa, bem vibrante. E no Carna nós vamos deixar uma cor quase um laranja, um amarelo um pouquinho mais forte, quase no laranja. E aí vamos aplicar um contorno. Vamos clicar 2 vezes em cima do nosso texto. Ele vai abrir o estilo de camada e vamos clicar em traçado. Vamos diminuir um pouquinho mais esse traçado. E vamos fazer da mesma forma no texto abaixo. Clica 2 vezes, traçado, e aumentamos um pouquinho mais. Ok. Nós temos o nosso título do nosso evento, Carna Vibes. Eu vou descer mais um modelo. Ele ficou muito em cima, diminuir ele um pouquinho mais. E pronto. Agora nós vamos colocar quando acontecerá o nosso evento, que será no Carnaval. Será na segunda-feira, dia 5 de março. Vamos aumentar um pouquinho mais o texto, deixar ele centralizado, subir um pouco mais. Esse texto aqui, ó, esse elemento não está centralizado, vamos deixar ele também centralizado e vamos mudar a cor para a cor que está aqui, essa cor mais escura. E vamos também acrescentar a informação do local. Vocês podem ver que eu estou utilizando a mesma fonte, você pode também modificar, mas eu gostei bastante dessa fonte, ela fica bem agradável para todo a arte. Então vamos colocar aqui o local, Rua Folia, que é um nome fictício, na Rua Folia. E pronto, nós temos praticamente a nossa arte para o carnaval pronto, mas vamos acrescentar alguns detalhezinhos diferentes. Eu tenho aqui mais alguns elementos que eu baixei que nós podemos acrescentar. Este raio, vamos colar e aí nós modificamos para a cor que nós preferimos. Vamos deixar esse raiozinho aqui, pode misturar as cores, como é carnaval, acrescentar várias cores. Vamos colocar esse emoji de feliz. Diminuir um pouquinho mais ele. Jogar aqui.
bonitinho. Esse, como ele não aparece muito, a gente pode até tentar acrescentar um contorno. Vamos ver se vai ficar legal. Contorno, traçado. Muito forte. Diminui mais. Não ficou legal. Ou podemos modificar para a cor que nós estamos utilizando e deixar ele um pouquinho mais forte para ele aparecer. Clique OK, pronto. Acrescentar uma estrela dessa. Esta voltinha aqui, que é do avião, como se fosse o vento, a gente vai colocar como se fosse um confete. Podemos adaptar algumas coisas, alguns elementos, para ele ficar como se fosse um confete caindo em cima do texto. Vamos duplicar esse confete, clicar em virar horizontalmente e inverter ele, colocar em cima do nosso texto. Pronto, nós acrescentamos alguns elementos, a gente pode reforçar esses elementos aqui no nosso texto abaixo. Podemos pegar também aqui, ó, tem um pontozinho de localização. Diminuir um pouco o tamanho. Vamos arrastar até lá embaixo e mudar para a mesma cor que está o nosso texto. Nós temos símbolo de localização do nosso endereço. Seleciono os dois, agrupa e vamos centralizar. Da mesma forma, nós podemos utilizar outros elementos aqui, este raio, e aí a gente pode mudar a cor para fazer um contraste maior. A gente pode utilizar o lilás, o rosa, fica melhor, chama mais atenção. Vamos usar um desse confete, novamente colocar o lilás, aliás, o rosa, clica em OK. Aumenta mais um pouquinho e pronto, praticamente nós temos a nossa arte pronta. Aí você pode acrescentar mais algumas outras informações, né, como outras atrações, colocar também endereço ou patrocinadores aqui embaixo. Você pode puxar mais o seu texto para o lado e colocar os patrocinadores e apoiadores do evento ao lado. E para finalizar, nós vamos dar um pouco mais de vida nas cores e deixar as cores mais harmoniosas. Nós utilizamos umas cores aqui, mas vamos deixar um pouquinho mais harmonioso. Vamos em preenchimento da camada e equilíbrio de cores. Em equilíbrio de cores, nós vamos reforçar algumas cores, a gente muda de um lado para o outro e ver qual vai ficar melhor. Então, em tons médios, eu vou deixar um pouco mais forte esse lilás, nos reals também, e aí acaba dando mais vibração, mais cores em todo o cenário e em sombras também. Pronto, o antes e o depois. E essa é a nossa arte para o carnaval, para você modificar um pouco mais a sua arte para o carnaval. É isso aí. E o que achou do nosso tutorial? Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Bom carnaval e até mais!